Obviamente, como decía Baba en la bendición, se necesita que haya una práctica de eso antes, porque a la hora de la destrucción no vas a poder practicar. Serás lo que eres y experimentarás lo que hayas experimentado por un largo tiempo, ¿no? O sea, quem dava o exemplo de uma prova, de que vas a passar por uma prova, o sea, se vas a passar por uma prova, esse não será o momento de estudar, ¿sí? Imagina se Cláudia dá uma prova aos estudantes e eles dizem, ai, será que pode correr o livro para responder? Não se pode. Então já tem que haver que praticado, preparado, já tem que haver assimilado muito antes. E antes quando é? Agora, não? Ou seja, temos que aproveitar esse tempo que não estamos no momento da destruição. Quando ser o momento da destruição, miren o que Baba hablaba hoje, estaremos rodeados, os quatro lados estarão cobertos. Por um lado estarão toda a matéria, não, cobrando a factura por todo o que hicimos, já, todo o plástico, todas as coisas. Então, as formas amedrentadoras da natureza, os cataclismos nos vão afetar. Não é que fisicamente será um lado, obviamente, não? Pode ser um terremoto, pode ser abaixo, pode ser. Segunda, qual é o segundo lado que estará coberto aí na destruição? Os vícios se vão manifestar em sua forma mais forte, não? Ou seja, isso se vê no mundo, não? Quando há tragédias, a gente rouba, pessoas super buenas, decentes, vão e roubam, né? Isso passa, já, porque aí surgem esses vícios muito feios, aparecem aí com sua forma mais forte. Aí também que treinar desde antes. Eu blá blá, treino. Terceiro lado, qual era? Não recordo. Não. Porque muitas almas, isso passou durante o Covid, não? Ele falava para nós outros. Muitas almas deixaram o corpo e não havia, como é? Não havia vacante, não havia disponibilidade de mercancia, não havia corpo suficiente. Então, claro, muito provavelmente vários fantasmas caminaram por aí durante o Covid, o que generou essa energia em esse momento, que é uma energia muito rara, já? Então, isso vai ser uma experiência forte, muitos corpos vão a morrer, e essas almas não vão haver outros corpos para nascer imediatamente. Então, vão estar desesperadas e vão querer entrar em qualquer corpo. Então, tomar cuidado. E o último, os sanskars viejos, não? Provavelmente quando Baba habla em cinco vícios, se referem de los sanskars desta vida. Os sanskars viejos provavelmente são de outras vidas que não saldei, que não transformei. Esses me vão atacar de forma brutal. Então, tenho que proteger-me de todas as maneiras. E hoje vamos a trabalhar. Hoje na manhã é sobre os tempos incertos. Por la tarde será um taller sobre que alguns já hicieron, creio, sobre Deus, o coração de Deus. Pero principalmente essa parte de tempos incertos, Baba nos dá um quadro muito claro de como será. Pero a vezes não é fácil entender, não? Algumas pessoas diziam, não? Agora é a destruição, agora é a... Pero eu dizia, não, um momento, Baba habla de la destruição, ele dá uma descrição clara, ele disse que vai ser surpresivo. Então, em primeiro lugar, se vai ser surpresivo, significa que não vou saber quando é a destruição. Mira que interessante. Não saberei, é uma surpresa. Não vou saber. E é real, se não vai haver internet, não vai haver nada, não vamos a saber o que está passando no mundo. Já não vamos a saber realmente o que está sucedendo. Quando houve a das Torres Gemelas em Nova York, todos tratamos de chamar a Nova York, mas não entrava as chamadas. Os eles não sabiam, podia ser a destruição nesse momento. Eles não tinham ideia, porque se quedaram por um tempo totalmente aislados do mundo. Já? Então, aí pontos claves que Baba dá sobre a destruição. E esse ponto há que entender. E Baba ha dito como será. Já nos ha advertido sobre esse ponto. Então, não temos controle sobre a destruição, mas temos controle sobre a preparação. Não temos controle sobre o exame, certo? Sobre a prova. Não é que o estudante vai e diz, oi, profe, te dou aqui bueno, seria Cláudio, um tofu, mira, toma. E tu colocas
tal pergunta em la prueba que essa sí yo sé la respuesta. Não, não seria isso, não pode ser. Ou seja, não temos controle algum. A destruição pode demorar 20 anos. Didi Morini falou que esse seria o último ano. Não sabemos o que vai passar, já? Mas temos controle sobre o estudo, sobre estudar mais, estudar melhor, sobre cumprir com as tarefas, certo? Os professores sempre preparam as tarefas para ajudar no exame final. De la mesma forma, o drama va preparando tarefas, que são os ensaios, são múltiplos, por todos os lados, para o exame final. Pero alguns Brahmins, em vez de preparar-se para a tarefa, pensam que a tarefa já é o exame e não funciona assim. É o momento de preparação, é o momento de entender. E dentro dessa coisa, hoje vamos a trabalhar em isso. Vamos a ler Murlis, onde Baba habla sobre os tempos extremos. E é interessante ver que disse Baba, como ele mostra esses tempos. Nós vamos a trabalhar na manhã sobre isso. Mas também é interessante saber como o mundo está falando de los tempos que vivimos hoje. É louco, totalmente louco. Já os acadêmicos que estudam isso estão como meio confundidos. Eles não sabem realmente o que está passando. Então, hace uns anos, quando a Guerra Fria se enfriou, um grupo de acadêmicos do setor militar, de inteligência, elaborou o que chamaram um paradigma, que se chamou VUCA em esse momento. Quem vai explicou sobre isso, melhor que eu. Pero a ideia básica era paradigma serve como um modelo para que uno entenda que pode ser e que tem que ser. Ou seja, o paradigma é como se tu vas à la casa de uma pessoa, tu já sabes como ela se vai portar. ¿Sí? Vocês, não, já sabemos ser uma casa latino-americana, sempre te vão oferecer algo para comer. Normalmente algo na galleta, tal. Outro dia eu fui na casa hindu, então o que oferece é uma bandeja, não é uma galleta, é uma bandeja de coisas para comer, já. Então você não já sabe como manejar, não? Sempre tem um truquito, não? Para não comer ou o que seja. Então, já sabendo o paradigma, te podes preparar melhor. Não se alguém vai cambiar de trabalho, por exemplo. Então, já sabe o paradigma do lugar. Já sabe mais ou menos o que hace, como é isso. Então, já pode preparar-se de antemão. Então, esse paradigma VUCA nos ajudou um pouco a preparar-se. E a palavra principal de VUCA era a incertidumbre. Já era claro. Pero, há uns anos, se deram conta que esse paradigma já não era válido. A coisa se havia empeorado muito mais do que imaginavam. Então, você criou outro paradigma que quem vai tocou isso o ano passado quando vino, não? No retiro, que é o paradigma Bunny, ou Funny em espanhol. E esse paradigma é interessante para um Brahmin entendê-lo e compreender o que é e que esperar do mundo. Porque hoje, não? Agora com todo o tema político, por exemplo. Aqui temos o que tem problemas com o vecino acá. Então, o problema político que é bastante sério. Pero uno de Brahmins hablando, uy, no, ahora con ese gobierno, ahora sí tal cosa va. ¿Cómo así? O sea, segundo o modelo de Baba, não é assim. Segundo o modelo Fanny, tampouco. Ou seja, o modelo Fanny já prevê que as coisas não vão funcionar para nada. Pode que funcionem parcialmente devido às contas kármicas individuais e coletivas de cada um, pero realmente não funcionará como um todo, como a gente quer. É impossível já. Estamos ao final da Idade de Hierro. Já não há nada que fazer. Então, lá F significa, alguém recuerda o que significava lá F ou lá B? Frágil. E que significa que a coisa seja frágil? Significa que nada vai funcionar. A pessoa vai armar um negócio que não vai funcionar, não vai ter êxito. Vai armar uma família que não vai funcionar. Divórcios por montão. Bueno, não há tanto divórcio porque já a gente não se casa, não? É a moda hoje. Já. Os hijos são perritos hoje, ou gatitos, alguns. Também há duas variedades de hijos hoje, perros e gatos. De hecho, estava em um grupo de pessoas, não? Então,
Una dijo, no, nada, no tengo nieto ninguno. Y la otra dijo, yo sí tengo dos perritos, pero nietos. Entonces ya, esa es la realidad hoy, es práctico, ¿ya? O sea, ya esa es porque hay la fragilidad total. La fragilidad de la economía. ¿Alguien sabe en qué invertir? Tuvimos acá la directora de una aseguradora internacional italiana acá en Colombia, y ella decía, ¿no? De antes eles têm uns medidores, uns indicadores, né? Eles têm sua regra própria, mas esses indicadores fazem com que eles digam que a prima vai ser tanto, não? A prima que vas a pagar será tanto, o que a póliza vai pagar é tanto. Eles diziam, já não têm nenhum indicador. As calamidades naturais, particularmente terrorismo, coisas assim, estão totalmente fora. Eles não sabem como medir, realmente. Já não sabem, já não têm ideia de como medir certas coisas. E estão buscando aí outro método para medir isso, porque não tem medição. Essa é a fragilidade hoje. Sim, sim. O sea, y es natural, ¿no? La edad del cobre es la edad de la dualidad, pero al final de la edad de hierro ya no es dualidad, ya no hay dualidad. Que ahí es una multidiversidad total y por lo tanto no hay lógica, no hay nada. ¿Ya? Ay, celular aí, por favor. As consequências imediatas, principalmente, é a falta de autoconfiança, porque alguém vai e arma algo, gasta dinheiro, gasta tempo, todo mundo lhe diz à pessoa se esse negócio vai funcionar, isso vai suceder, essa é a chica, esse é o chico ideal para ti, e não funciona. Então, isso mina a autoconfiança, faz com que a pessoa já não crê em si mesma mais. Também a pessoa passa a ter malas decisões, tomar malas decisões sobre o tema, porque se queda desesperada e não sabe o que fazer. Há uma sensação, em realidade, de estar perdido. Se tu estás perdido em algum lugar, ¿hacia dónde vas? ¿Hacia adelante, hacia la izquierda, la derecha, atrás? Si estás perdido, hay un experimento que hicieron con un grupo de estudiantes. Entonces, los pusieron en un laberinto, ¿no? Cuando ellos se sentían perdidos, ¿sabe qué hacían? Repetían la ruta. La cosa más ilógica del mundo. Porque si haciendo esa ruta te perdiste, lo más ilógico es que la repitas. O sea, ¿por qué? ¿Qué va a pasar si repites la ruta que te llevó a perder? Te pierdes de nuevo. Pero essa era a tendência. E provavelmente todos aqui hicimos isso em algum momento, quando nos perdimos, fuimos, hicimos as mesmas ações que nos levaram a perder. Ou seja, el que se divorciou uma vez, vai, se casa com uma pessoa parecida com a ex, ou com o ex, e vai e se divorciam de novo, e assim vai repetindo e tal. Pero há um aspecto espiritual, los sanskars. Não? Cada vez que há uma situação, surgem uns determinados sanskars. Porque de aqui, todos nós outros acá, não somos da época desse paradigma funny, ou seja, as coisas não eram tão frágeis há 30 anos, por exemplo, há 40 anos. Não temos os sanskars para manejar essa situação que surge. Já. Então, é muito mais difícil, porque se surge uma situação agora, pero em la vida passada tu já la manejaste, algo parecido, más o menos tienes una ruta, pero ahora ni siquiera esos sanskar de la edad de hierro tienes para manejar lo que está pasando ahora. O sea, pasa de lo posible. Entonces, ¿cuál es que Baba dice para hacer? Especialmente hoy, Baba insistiu, não seguir as orientações próprias, porque não vão funcionar, não tem como funcionar. É tomar shirima. Tomar shirima significa escuchar a mule com atenção e ver o que disse Baba em la mule. Ou falar com o instrumento de Baba com experiência sobre isso, para ver que hago em tal e tal situação. Por que não vai funcionar, Mamate? Não vai funcionar porque em la vida passada não enfrentaste nunca uma situação parecida. Então, nem sequer tens essa capacidade para ser. ¿Ya? La otra cosa es que debe haber un yoga de mucha luz, Sakash. ¿Sabe? O sea, debe haber un yoga de dar. ¿Permite? ¿Qué pasó?
Ai, sí, cuidado aí, cuidado aí. Sí. Entonces, debe haber mucho yoga más de sacar, de dar poder, de dar luz al cuerpo si está enfermo. Si estás mal de situación financiera, también mandar luz al bolsillo, no sé. Pero digamos, mandar luz, mandar fuerza, ¿ya? Al trabajo, mandar luz. O sea, usar sacar, ¿ya? Y dejar que Baba mande la luz, ni siquiera soy yo. Entonces, Baba va a dar poder. No podemos arreglar la situación ya, no hay cómo. Pero podemos dar coraje, podemos dar fortaleza y de pronto el alma encuentra una solución. No es imposible, pero esa no es la función. Não damos solução em esse sentido. E, obviamente, muito desapego, porque todo é frágil. Todo em que te agarres, te pode deshacer-se a qualquer momento. Pues pensa assim, pensa que estás naufragando, encuentras uma tabla e de repente a tabla se deshace. Então não podes agarrar-te em nada. Então se uno não se agarra em nada em um mar, o que tem que fazer? Nadar. É a única solução. Não nasce nada, exatamente. Nada. É a única forma. O sea, el presidente Kennedy de Estados Unidos le tocó eso, ¿no? El barco que ele estava foi hundido bajo los japoneses. Ele tocou nadar, nadar hasta uma isla, quilômetros. E não só nadou, ele ia com alguém em la espalda. Por isso sua espalda quedou destruída. Ele nunca mais, ele tocou de por vida usar essas armações, já, porque ele tocou milhas e milhas aí de mar, carregando a alguém aí, pois, para poder chegar. E essa é um pouco nossa situação agora. Então, imagina um papá, uma mamá hoje, e uma família que está sendo nadando e, además disso, carregando os hijos, já que não querem. Que aos 40 anos são adolescentes. Sabe? Lá há, então, funny, não? Funny, F de frágil, A de ansioso, pero muito nesse sentido de medo. É um momento que genera muito medo. 90% dos vídeos que hablam de migração aos Estados Unidos, sobre que hablam? Medo, te ponen miedo de que van a ver tu celular. Los canadienses que entraban en Estados Unidos como si fuera su casa, el patio de la casa, ahora lo están devolviendo. Hay una pareja de canadienses que los retuvieron, creo que 8 horas inteiras ahí, sin agua, sin poder ir al baño, sin nada. Entonces, ¿qué está pasando en el mundo? Hay una generación de un ambiente de miedo, de ansiedade. E muitos brancos que se deixam levar, eles tomam decisões com base no medo. E se tu tomas decisão com base em um vício, qual é a consequência? ¿Ya? O vício é quem te está dizendo, isso é permanente. Eu não estou seguindo o estirima de baixo. Por exemplo, para ir aos Estados Unidos, porque a situação dos brasileiros é trágica. Não escutei nada que passe com colombianos. Mas de brasileiros, sim, eu escuto toda hora. E eu perguntei a Mohini de que água, e ela disse, bem, pues listo, já tenho o ticket e todo, já vou. Pero yo hablé con ella, eso es lo correcto, es tomar Shirima si hay una posibilidad de que algo salga mal. Y no uno decidir, no, no voy porque. No, yo tengo que superar eso. Es parte del paradigma de la edad de hierro. Não só há medo, cria um medo. A gente paga para sentir medo. Né? As películas e todas essas coisas. Les encanta ter medo. Já? E essa é a realidade. E temos de consequência es que eso genera una atmósfera de temor, una atmósfera rara, o sea, donde la gente se asusta. Muy interesante un artículo que leía sobre la adicción al Internet en los niños. Y hablaban que especialmente la generación nueva, la Z, que ahora está entrando al trabajo, pero todavía algunos están en escuela, ellos, ellos fueron educados por las pantallas. Así es la expresión que se usa, pantallas. No se habla tanto en equipo, se habla pantallas. Y se mide tu adicción por tiempo de pantalla. Y ellos fueron educados por las pantallas, básicamente,
Porque los papás pasaron a tener miedo de exponerlo a los extraños, a la gente extraña. Sí, alguien aquí cuando era niño jugó con alguien extraño, pelota, conversó con alguien extraño. Alguien extraño un día te cogió la mano y te llevó a alguna parte para ayudarte en algo. A- por lo menos a mi generación eso era supremamente normal, ¿ok? Era común. Pero las generaciones después ya tienen miedo, tienen susto. Por causa de ese miedo, a los niños les toca que la pantalla les enseñe qué hacer. La pantalla tiene que enseñarle cómo llegar a tal parte, la pantalla tiene que enseñar cómo comprar, cómo hacer. De hecho, hay videos de cómo hacer corbata y todo eso. Hay videos por todo. Entonces, o sea, hay una sensación de inseguridad en todos lados. O sea, todo el mundo entra así asustado. Yo hasta hoy recuerdo, había un grupo de cubanos y estamos yendo por Panamá. Y una característica que los vi es que ellos eran un grupo, se veía que era un grupo y yo los vi hablando entre ellos. Pero cuando entraron a migración, era como si nadie conociera a nadie ahí. Era una vibración súper rara de miedo, de desconfianza, de sospecha. Y es eso que está generando ese ambiente. Sí, y los brahmis tenemos que ser cuidadosos, tenemos que protegernos. De nuevo, el Shrimat. Si hay miedo, no tengo miedo del miedo. Es el miedo más absurdo del mundo, es tener miedo del miedo. Si yo tengo miedo, tengo miedo. ¿Y qué? ¿Ya? Entonces, tengo miedo, ¿qué tengo que hacer? Bueno, a ver cómo hago con eso. Miedo es un vicio, es un vicio. No es de los principales, pero pues tiene su puestito ahí. Entonces es un vicio, entonces tengo que trabajar el miedo de eso. Yo tengo que hablar con un senior, tengo que escuchar a Baba que dice en la mula. Tengo que usar poderes de Baba, yoga, para asimilar coraje, ¿ya? Porque coraje es la única forma de manejar el miedo, no hay otra manera. Y no puedes tener coraje si no hay miedo. Quando Baba habla que das um passo de coragem e tens a ajuda de Baba, que significa? Tuviste medo. Então, não é impossível ter coragem se não tienes medo. O sea, não é como, não é como. ¿Ya? Pero também veo que há três coisas claves. Uma é fé em Baba. Não a fé ciega. La fe ciega es, no, yo puedo ir allá a la Caracas, aquí en Bogotá sería Caracas con sexta y no me va a pasar nada, a las 12 de la noche no me va a pasar nada. No, ahí no es fe, ahí es insensatez, ¿ya? La fe en Baba es una fe que Baba dice, yo no hago nada, si ustedes tienen cuenta kármica, les toca saldar, no hay nada que hacer. Pero la fe de Baba es que Baba me va a proteger en lo que él puede. O sea, hay cosas que él puede. Y él un día incluso aclaró a la hora de la muerte que Baba puede proteger. Y él dijo que por lo menos los hijos de Baba, el alma, no va a sentir dolor al partir. Esa es la protección mínima de Baba. Pero él no puede proteger el resto. Então, a fé em Baba é uma coisa. A segunda, revolver guiando para entender essa fé, entender essa maneira, entender esse medo, incluso. A pior coisa que o medo mais teme é que lhe ponga luz. E começas a ter conhecimento sobre o medo, é o que mais assusta o medo. E a última coisa que também ajuda, e se ha hablado muito, é ter as bendições de los demás. Se eu sirvo, outros me dão bendições, e essas bendições me vão a proteger. Quanta gente, em meio de guerra e violência, não foi protegida por outras pessoas? E isso é bendições, puramente bendições. Há um caso de um soldado em uma dessas tantas guerras civis terríveis, que não morreu, quedou vivo e se ocultou entre os cadáveres. Esperou como 2 dias ou 3. E já estava com tanto hambre, com tanta coisa, que ele foi a um dos vecinos, que eram inimigos dele, mas não tinha outra opção. E os vecinos lo acolheram, lo cuidaram, lhe deram água, lhe deram de comer. E entre os vecinos, que eram contra, ou seja, eles estavam em contra deles, entre os vecinos lo ajudaram a sair de aí. O sea, essa parte é incrível, isso se chama las bendiciones. Essa pessoa que isso em outra vida, nem pensar para que fuera protegido de todo. La N es de lo no lineal. Yo he insistido, ¿no? Que el karma ya no es causal, no existe eso de causa y efecto.
O sea, si yo estoy... y la pandemia era lo perfecto para explicar. Pandemia, muchos no entenderam o significado, es diferente de epidemia. En la epidemia, tú eres capaz de identificar quién te contagió. En la pandemia es imposible, no hay cómo. Tú das los factores y explicas qué pasó y los investigadores van y buscan, pero realmente no, ellos ni piensan, ni quieren encontrar, porque no saben que no van a encontrar cómo te contagiaste. Es imposible. Pero algunos pensaban, tú me contagiaste. Algunos, yo escuché eso, personas decían, ¿ya? ¿Por qué? Porque todavía está en la cabeza el paradigma de que si yo paso por algo, hay una causa específica que me llevó a eso. Pero no, pensar de forma no lineal significa que no es así. Es no lineal. O sea, lo que está pasando ahora no es una causa, son innumerables causas, ¿ya? Y por lo tanto, no tienes cómo identificar cuál es la causa verdadera. Ya no tienes, es una pérdida de tiempo. Pero eso hace con que la persona comece a culpar a otros, o sea, entra mucho en conciencia de cuerpo, porque yo quiero ver la causa de esa situación y no soy capaz de verla. Esse paradigma que era o antigo, linear, já que muitos Brahmis, apesar de que Baba explica tanto del ciclo, todavía hay muitos Brahmis lineares que pensam em isso generou isso. Não, isso não generou isso. Agora, com toda a discussão da Terceira Guerra Mundial, está saindo muitos noticiários, muitos informes sobre isso, não? E eles mostram que, eles comparam com a Segunda Guerra. A Segunda Guerra não arrancou em 39, a Segunda Guerra arrancou muitos anos antes. As causas que levaram à Segunda Guerra foram múltiplas. Não foi uma invasão a um país específico, isso não é verdade. Então, a nível espiritual também, tratar de encontrar a causa te leva à consciência do corpo. Então, há que tomar muito cuidado. E isso também genera muitas malas decisões. E eu penso, é de aqui que vem o problema, então eu passo a evitar isso. E não é de aqui, de repente o problema vindo de allá. Né? Isso hace com que também el alma passe a ter uma percepção equivocada do tempo. Especialmente os brahmis, olvidamos que o tempo é cíclico. Nós olvidamos que as coisas como funcionam. E olvidamos que Baba sempre habla que o momento de agora é bueno, lo que passou foi bueno, lo que de agora é melhor e lo del futuro será lo mejor de todos. E nos olvidamos disso. O sea, que lo que eu passe, não importa por pior que seja, é bueno de alguma maneira. Com guiando descubro o que é. Então, a solução de Brahmin é experimentar mais a consciência de alma em la prática, não algo teórico. Algo teórico é quando alguém diz, não, eu sou consciente de alma, pero vas a comprar algo no supermercado. A ver, um alma não necessita nada em um supermercado. Você é consciente de outra coisa para comprar no supermercado, pero não de alma. Você é consciência angélica, você é consciente de alma, instrumento de Baba. Aí sim, os instrumentos temos que comprar em um supermercado. Eu tenho que ser um consciente de alma realista para que funcione. A outra coisa importante é ter como esse estado que é clave de observador desapegado. E observar as coisas de novo sem buscar as causas, sem tratar de entendê-las de uma maneira linear, que é o sanskar lógico, é sanskar físico. O sea, Baba nunca deu uma mole sobre algo que passava. A mole del domingo passado foi sobre o tsunami. Baba nem sequer mencionou o tsunami. ¿Ya? O sea, Baba simplesmente falou lo necessário para os brahmanes. E, ao ser observador desapegado, obviamente, hay que desarrollar desapego. ¿Ya? Isso é óbvio. Pero também eu tenho que ter a capacidade de receber toques de Baba. Porque já que não há nada, ou seja, não sei as causas, e o que estou fazendo agora tampouco vai generar os efeitos que eu esperava. Já, ou seja, eu posso ser certo, marcar os milhas de publicidade e não sabemos se realmente vai vir milhas de pessoas. Não temos ideia hoje. Jugamos com números e estadísticas, pero muitas vezes, não, ou seja, não funcionam as estadísticas. Eu tenho que ter toques de Baba.
Baba me vai dar um toque sobre o que fazer. E eu hago o que Baba me disse, que provavelmente será ilógico. Não linear significa ilógico. E o último, que é incompreensível, que também entra em essa característica, o sea, o mundo antes era incierto, mas já deixou de ser incierto. Agora é incompreensível. O sea, realmente nadie sabe o que vai passar. Com todo de los aranceles, ¿no? Ustedes deben haber oído hablar de la guerra de los aranceles. Nadie sabe o que vai passar. As predicções são tão diferentes, tão distintas, porque é incompreensível o mundo de hoje. E é a idade de hierro, é incompreensível. É para ser incompreensível. Se sale totalmente de lo que é. Então, eu não posso querer compreendê-la, creio que isso é a principal. Não há como compreender o mundo de hoje, exceto com o guia de Baba, o conhecimento de Baba. Então, volver a retomar o ciclo é importante. Volver a entendê-lo mais, entendê-lo melhor, já entender o rol do Brahma. Quando Baba falava sobre viver cada um dos 84 nascimentos, significa realmente entender qual é o meu rol. No Namoli, não hace muito, Baba dizia, ¿por qué pensam em la destrucção? Isso não é com vocês. Vocês são Brahmas. Vocês não têm que pensar em la destrucção. Esse é outro departamento. ¿Ya? E é um pouco essa parte, é que nos olvidamos do ciclo e volvemos a outros nascimentos e outras ideias. Autoliderazgo também ajuda, dentro disso, os outros poderes, para desenvolver, bueno, o tema aqui vai ser também trabalhar os poderes espirituais, porque vai vir um obstáculo e não tenho ideia de onde vino, de onde apareceu, como apareceu, o que hago com isso. Eu tenho que receber o toque de Baba, pero muito poder espiritual para vencer isso. E, claro, ter uma percepção mais del guião de Baba. Quando haja notícias, do que Baba falava del tsunami, já, vocês escutaram as notícias, pero ¿y qué? ¿Qué hicieron? ¿Qué pasó com isso? Estamos vendo todas essas notícias no mundo. E isso que nem hablam de África, o que está passando em África é como 2 ou 3 genocídios, é. E nadie está falando de nada. Então, o que Baba habla é, mandem luz, mandem poder. Essa é nossa função. Ou seja, não podemos detener a dança de Shankar, que está bailando salsa por aí, pero, que é a destruição, pero sim podemos dar conforto ao alma, podemos fazer que a alma não sufra tanto. Baba era muito preocupado, entre comillas, que as almas não sofreram e que não experimentaram tanto, pois dolor é impossível, que não tiveram tanto sofrimento com o que vai passar, já. E as coisas vão passar e vão seguir passando aí. Esse é o fun, então. O mundo é frágil, o mundo é ansioso, morto de medo. O mundo é não linear, ou seja, ilógico, e é incompreensível. Então, vivimos em esse mundo. Esse é o mundo da Idade Média. Então, eu tenho que tomar cautela e tenho que tomar cuidado para não deixar me arrastrar por esse paradigma. Não deixar me levar. Paradigma é um modelo, e a gente sigue o paradigma e acaba como prever paradigma. É mal, acaba mal. Então, nós temos que manter nossa felicidade, nosso amor por Baba, toda essa energia tão bonita e tão espiritual. ¿Está bem? Então, vamos a ver as moles que Baba ha hablado do mundo incierto que vivimos hoje. Não, a maioria de nós está vivendo no mundo que Baba habló há 30 anos. Estamos vivendo a realidade que Baba habló há 30 anos hoje, ou mais, da época Sakar. E hoje nós estamos vivendo. Então, dentro dessa realidade, como la manejo, como vivo. Sí. Que la idade de hierro te va a arrastrar, te va a arrastrar. Y es el tsunami. Y es la tarea, ¿no? La tarea de Maya. Baba habló hace poco, ¿no? Maya está perdiendo los clientes. Maya no es boba. Maya va detrás. Maya dá, ¿cómo es? ¿Cómo se hace cuando estás perdiendo un cliente? Digo, dá más descuento, promociones, ya. ¿Ah? Te dá regalos. Entonces, eso que hace Maya. Maya te da regalito, te da cositas. Y es extraño, ¿sabe? O sea, es como algo
que uno disse, como é possível a gente viver em essa situação? Pero essa é a idade de hierro. E a gente nem se dá conta, porque Maia dá muitos regalos. Maia dá muita felicidade somente usando a internet. A gente se queda muito feliz só com a internet. Com todas as consequências, lá que mencionei a hora que os científicos estão, os investigadores estão tendo em conta, não, de que está passando com a nova geração, e realmente é algo grave. Bueno, então são Shanti. शक्तियों से है सुशोभित सर्व शक्तिमान